tarefa difícil agora, hein? Depois do almoço. Mas eu vou dar uns tapinhas aqui em cima, quem sabe acorda o povo, né? Eu gosto de fazer isso com o irmão David, lá em Vila São Pedro. Ele prega depois do almoço. Com todo mundo dormindo. Mas eu sei. O que nós viemos fazer aqui, irmãos? Qual é o nosso objetivo hoje? Ouvir a palavra de Deus. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida desta igreja. Amém, irmãos? Então vamos fazer dessa última parte do culto a Deus que seja alegre e que o Senhor se agrade do que vamos apresentar a Ele. Amém? Então, ouvindo a palavra e ao mesmo tempo em oração para que o Espírito Santo nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos porque o Senhor enviou teu Filho Jesus para nos salvar. Agradecemos porque o Senhor nos dá esse grande privilégio de participar deste grande projeto teu, Senhor, que é de salvar almas. Abençoa esta igreja, como já tem abençoado, com mais um ano de vida, Senhor, que ela possa prosperar, que ela possa crescer, que possa aqui haver paz sempre, que possa haver união entre os irmãos aqui, e que o Senhor sempre se agrade de todos aqui. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, é o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um prazer grande, muito grande estar de novo aqui com vocês. Me sinto em casa, ouvindo os hinos do jeito que são cantados aqui. É uma bênção mesmo, sabe? É motivo de grande alegria para mim e para todos os irmãos que vieram com a gente lá de Vila São Pedro, e eu agradeço já a eles que me acompanham. Acordamos cedo hoje, infelizmente por algum problema chegamos um pouquinho atrasado, nos perdoem de novo, mas eu tenho certeza que Deus está feliz com este momento agora. Amém? Eu tenho certeza absoluta. Irmãos, está cada vez mais difícil encontrar crentes falando a mesma língua, falando o mesmo idioma bíblico, aquele que Jesus nos deixou e disse que deveríamos preservar e dar continuidade e continuar ensinando a outras pessoas. Aquilo que de mim ouvistes, disse Paulo, confia a homens que sejam fiéis, para que também possam ensinar outros, não é mesmo? Então, irmãos, esse é um trabalho maravilhoso, e o Evangelho de Cristo é maravilhoso, e nós não podemos, eu sempre digo que não pode mudar nada, não pode diluir, não pode omitir absolutamente nada. E as pessoas virão a Cristo pelo Evangelho que o Senhor Jesus deixou. E se pelo rigor do Evangelho alguns não vierem, então não virão mesmo. Mas não cabe a nós criar qualquer outra coisa para atrair as pessoas. É somente pela palavra de Deus. Amém, irmãos? É somente pela palavra de Deus. Então, não poderia ter melhor momento para a gente se encontrar. Estamos carentes de irmãos e de amigos. Amém? Já fazem alguns anos que nós não fazemos um passeio assim juntos, os irmãos de Vila São Pedro. Faz bastante tempo. E quando recebi o convite do irmão Daniel, a igreja aqui de Bauru, não tinha como recusar. Não tinha como recusar participar desse momento tão importante de um culto de ação de graças de 24 anos dessa igreja. É isso, irmãos? Muito bem.
A igreja de Vila São Pedro vai fazer agora 57 anos. 57 anos. Eu estou lá na igreja de Vila São Pedro desde cedo, desde de garoto, eu estou lá, não é? Desde o pastor Ross. Quando começou o trabalho, a gente já estava lá. E o pastor Ross nos preparou. Eu posso dizer, irmãos, que especialmente a minha família, que era um maior número na igreja, e ele nos preparou para cuidar da igreja, mas cuidar de forma bíblica, verdadeira, tá certo? Ele nos ensinou, preparou alguns. O pastor Valdomiro Macedo, que é o meu tio, foi pastor lá também, diácono e pastor da igreja por muito tempo, e ali nós estamos até hoje no cuidado da igreja. Eu, há 18 anos cuido da igreja como pastor, então estou aprendendo ainda, estou novinho no trabalho. O cabelo branco é só um charme que a gente tem, né? Mas estou já há um tempo lá na igreja, com a graça de Deus, e vamos continuar, não é? Por muito tempo eu, de fato, mesmo trabalhando na igreja, não queria mesmo ficar à frente. Não mesmo. Eu corri muito, irmãos, corri demais. Era muito gostoso trabalhar atrás dos bastidores, não é mesmo? Mas um dia não teve jeito. Aí o Senhor me chamou, mesmo para o trabalho. Tem um pastor que eu considero como pai mesmo, o pastor Steve Montgomery, que me deu um suporte à nossa igreja como um todo, num momento bastante difícil, e foi com ele que eu aprendi e tenho aprendido muita coisa na palavra de Deus e como administrar a igreja. Não é coisa fácil, não, mas o Senhor a cada dia nos dá a devida instrução para continuar. Tem que ouvir o que o Senhor fala e receber a instrução do Espírito Santo. E como todo pastor, dirigente, general, capitão, tem que ouvir os seus irmãos. Tem que ouvir conselho também. E se vier até de um garoto da sua igreja, mesmo sendo ele um garoto, considera o que está falando, porque por acaso não é. Amém, irmãos? Então ouve, pondera e veja o que você pode usar. Então Deus nos chamou para a salvação. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o fundador da primeira igreja. Ele disse a Pedro: você é Pedro, uma pedrinha, mas eu sou a pedra. Eu sou a pedra fundamental. Eu sou a pedra de esquina. Eu sou a pedra que sustenta todo o edifício. Então, sobre mim edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, o Senhor está edificando essa igreja hoje, também preparando ela para o futuro. No livro de Filipenses, convido os irmãos a me acompanharem na leitura, Filipenses capítulo 1, no versículo 3, Paulo escrevendo aos irmãos aqui, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A caminhada é longa, né, irmãos? Mas agora nós estamos mais perto do que do dia quando começamos. E ele mesmo diz assim: as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Amém?
E nós estamos esperando isso. Muito bem. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ler também. Capítulo 5, diz assim, versículo 10: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém. Irmãos, quando eu prego sobre a igreja num dia como hoje, só tem um lugar que eu me encaixo, que gosto e sei que é muito bom para a edificação da igreja. Irmão Daniel leu justamente aí, Atos capítulo 2. Justamente aí nesse trecho, Atos capítulo 2. E eu quero aprender um pouco mais com esse trecho da Bíblia junto com os irmãos. Vou ler a partir do versículo 37. Depois que Pedro pregou, e os irmãos conhecem bem o contexto desse trecho da Bíblia, e no versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus coração, foram tocados profundamente, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, que diz aí, irmãos, vamos ler juntos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados mediante perdão dos vossos pecados. Meus irmãos, para mim, este é o melhor exemplo que nós devemos copiar para a igreja, não é? Algumas pessoas pensam que estamos em outro tempo e que não é possível fazer exatamente como está aqui em Atos capítulo 2, porque estamos vivendo em outro tempo. Agora, eu sempre falo, irmãos, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Deus não pediria para nós nada que fosse impossível de ser feito. Amém? E olha, o ponto máximo é que Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Ele não quer menos que isso. E se Ele pediu, é porque é possível da gente fazer. Amém? Então, fico admirado com essa igreja aqui, a forma como eles agiram. E esse trecho da Bíblia, irmãos, nos ensina a evangelizar. Ensina a ter coragem para evangelizar, sabendo que algumas pessoas podem zombar de você quando você está falando de Cristo, não é? Ensina a maneira correta do pecador se chegar a Deus, arrependimento e fé. Ensina como uma igreja zelosa recebe de Deus a orientação, recebe a ajuda do Espírito Santo para prosseguir. Ensina como a igreja deve se apresentar a Deus. Ensina como a igreja deve se portar diante do mundo e mostra que o resultado é que as pessoas de fora olhando isto, vendo estas coisas, tomam isto como exemplo e se aproximam pelo exemplo que é dado. Então, sempre olhando para esta igreja aqui, eu fico admirado de ver como o progresso dela. E dá a impressão de que ela não tinha problemas nenhum. Parece que ela não tinha problemas, está tudo lindo, de ponta a ponta, né? Do 37 até lá embaixo, maravilhoso, não tinha problemas. É impossível, pastor, de acontecer isso, porque essa igreja era perfeita. Não, não era. Não era. Certamente que não, irmãos. Havia inveja,
ciumeira, gente murmurando, queixosos. Não é isso mesmo? Olha, tinha até um casal de desonesto nela. Mas o que chama a atenção é que o Espírito Santo, apesar disto, que em todas as igrejas tem, aqui o Espírito Santo tinha liberdade para trabalhar. Impressiona a liberdade que o Espírito Santo tinha para trabalhar no meio destes irmãos aqui. Então, qual é a explicação para isso? Veja o que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. E em toda a alma havia o que, irmãos? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia liberdade total para trabalhar. Agora, como é que isto era possível? 3.000 almas recém-convertidos, mas buscando fazer a vontade de Deus, com muitas falhas, claro, mas procurando entender, procurando aprender, procurando fazer a vontade de Deus, com sede, fome da verdade, e eles estavam indo muito bem. Estudando lá na igreja de Vila São Pedro, uma pergunta nós fizemos na sala dos varões: como uma igreja cheia de pecadores, salvos por Jesus Cristo, claro, mas ainda pecadores, pode se manter em ordem para que Deus os abençoe e possa ela progredir? Como? Como é possível isso? O segredo é temer a Deus. Amém, irmãos? Temor a Deus. E quem teme ao Senhor se arrepende sempre que peca, sempre que erra. O temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio de sabedoria, temor a Deus é obediência. E quando o Espírito Santo fala, aquele que teme ao Senhor diz: sou eu. É comigo que o Senhor está falando, então eu me arrependo. Esse é o segredo. Todos os dias. A vida do crente é um arrepender-se todos os dias. Isso é santificação. Amém, irmãos? Arrepender dos pecados. Crente que não se arrepende, não tem pecado. Não é verdade? Crente que não se arrepende não tem pecado. Se não tem pecado, está mentindo. E se está mentindo, desagrada a Deus e faz o Senhor também mentiroso. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse é o segredo. Amém, irmãos? Esse é o segredo. Então, amados, é assim. Aqui, como vemos no livro de Atos, como eles procediam no estudo da palavra de Deus, esse é o procedimento nosso também. Estudando a palavra do Senhor, praticando, ensinando um ao outro. O pastor também aprende, não tenha medo não de dizer: pastor, eu queria falar um negócio com o senhor, olha, eu entendi que aqui nesse trecho é assim, assim, assim. De repente o pastor não entendeu direito também, precisa de uma ajuda, ou não? Amém, irmãos? Não tenha vergonha não, vá. O pastor é o pastor da igreja, sim, chamado por Deus, mas ele não é intocável, você tem que se aproximar dele, o pastor das ovelhas também. Esse é o trabalho, viu? Maravilhoso, não é? Então, a igreja estuda, os membros estudam, os pais ensinam seus filhos. É muitíssimo importante dar continuidade ensinando aos filhos. Se você quiser
que o seu filho um dia aceite Jesus como Senhor e Salvador, não por tradição, mas por conhecimento, entendimento da verdade. Comece cedo ensinando a palavra do Senhor para ele. Não é? E aí, irmãos, toda a igreja se submete à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo, o pastor e toda a igreja, sabendo que o cabeça da igreja é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, não é? Então toda a membresia se deixa instruir pelo Espírito Santo, como aqui está, e a igreja cresce. Amém? Amém, irmãos? Então, precisamos continuar esse trabalho maravilhoso que é ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus Cristo, que converteu 3.000 almas. E sabe por que se converteram? Porque foram confrontados com a palavra. Não a minha, mas a palavra de Deus. Foi isso que Pedro fez, ele pregou, não é? E o pecador só se arrependerá se ele for confrontado de maneira sábia, mas tem que mostrar para ele que Jesus Cristo é Senhor e que ele é pecador e que precisa de Deus. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, são separados de Deus. O homem está brigado com Deus. Romanos 5:1. Mas, sendo, pois, justificados pela fé, restabelecemos a paz com Deus. É isso que precisa ser ensinado, né? Então, o pecador precisa ser confrontado com a palavra de Deus, e pela palavra tem que ser mostrado os seus erros, e pela palavra tem que ser mostrado os pecados dele, e pela palavra mostrar a ele a verdade. E depois que ele ouvir tudo isso, pode acontecer duas coisas: ou ele corre, ou ele fica, não é isso mesmo? E faz a seguinte pergunta: o que é que eu faço? E aí com alegria daremos a resposta para ele: arrependa-se e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Pregar o Evangelho sem promessa material. Evangelho sem promessa material. Como falou o irmão Morel de manhã, sem nenhum subterfúgio para ganhar as pessoas. Se quiser encher a igreja agora, é só você colocar um cartaz ali fora. Já sabe do qual, né? Você vai encher. Na verdade, você vai inchar. Mas nós pregamos o Evangelho que salva, sem promessa material. Os bens materiais é a consequência de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. E Deus vai acrescentar na medida que você precisa, na medida que você necessita, não na medida que nós queremos, como a gente vê hoje, mas na medida que eu preciso e que o Senhor sabe que vai ser bom para mim o suficiente. Amém, irmãos? Muito bem. Então nós vimos aqui que a igreja era formada por um povo que estudava, e havia temor em toda a igreja, e o Espírito Santo guiava estes irmãos. Muita gente diz: eu conheço Deus, eu amo ao Senhor, eu tenho Deus comigo, diz alguns. Mas por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Irmãos, agora eu quero falar para nós. Por que muitas vezes falamos Senhor, Senhor, e não fazemos exatamente como o Senhor manda? A gente vai até um ponto e dali para frente sou eu. Aqui, Senhor, eu sinto muito, mas essa parte para mim está difícil.
Então, às vezes é Senhor, Senhor, até que, né? Olha, a gente como servo de Deus precisa entender o seguinte, como o salmista disse, deleito-me em fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Seja feita a vontade do Senhor. Aqui nós vimos também que esta igreja era uma igreja que amava, praticava o amor. E amar aos irmãos, o amor não é opcional. Amor é mandamento. É imperativo. Não é talvez amo este e aquele não. Amai a vossos irmãos. Ah, pastor, mas eu não gosto muito dele não. O apóstolo Paulo diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. No amor de Cristo. Então, por isso, nós temos esse dever. A igreja cresce assim, viu? Seguir a Deus é obedecer às suas orientações. Não tem na Bíblia a opção escolher amar. É a base para todas as coisas. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, versículo 12 diz assim, esperar todo mundo achar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, esse estudo vai bem, esse estudo do livro de Atos vai bem, até o versículo 45. Chegou aí? Atos 2,45. Aí diz aqui, achou? Atos 2,45, estava indo tudo bem. E agora diz aqui, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E aí, nesse momento, muitos fecham a Bíblia. Pastor, você estava indo bem. Quero ver o que ele vai dizer agora quanto a isso aí. Acabou a pregação. E agora? O que a gente faz? Irmãos, aqui não se trata de ajudar gente desocupada. Aqui não se trata de ajudar gente desocupada. A Bíblia diz, quem não trabalha, não come. Então, a igreja sofria com pobreza. Havia muitas viúvas. Lá na frente a gente vê a instituição dos diáconos. Os homens viviam pouco. Havia muitas guerras, muitos morriam. E as mulheres ficavam só com seus filhos. A igreja estudando a palavra, a igreja com sabedoria, sabia que não era
correto em que um membro da igreja pedisse ajuda a alguém de fora. Então, cuida dos seus. É assim que se fazia, amém, irmãos? Cuidavam cada um dos seus, isso é amor. Porque senão diriam os outros: onde está o teu Deus? Então isso é amor, é zelo, é bondade, é fruto do Espírito. Mostrava que aquela igreja estava viva, viu? Aprendendo e praticando o que estavam aprendendo. Então esse versículo mostra que nós somos chamados para compartilhar, para amar, para ter comunhão. Se a gente vê o irmão nosso passando alguma dificuldade, dá 2 tapinhas nas costas dele e dizer: vai com Deus. É errado. Mas tenha certeza que se você tiver e você ajudá-lo, Deus vai te capacitar e vai te dar mais. Vai mesmo. Eu converso com os irmãos da minha igreja, acho que aqui já falei também. Alguns de nós vai ter bastante, vai ter muito. Alguns não vão ter muito, e alguns vão ter pouco mesmo. E alguns vai ter pouco a vida inteira. Eu sou um deles. E Deus me conhece. E alguns de nós o Senhor vai levar na rédea curtinha. Porque se encher o bolso, não vai nem lembrar de Deus. E ainda vai bater e dizer assim: eu fiz. Mas tem outros que Deus capacita e abençoa porque é mais despachado. Ele tem, ele ajuda, ele faz e ele não se preocupa com isso. É assim a igreja. Então aqueles que têm contribuem, ajuda mais aqueles que não têm. E assim eles faziam. Amém, irmãos? É assim que se fazia. Então numa igreja onde Cristo é o Senhor, nós não podemos deixar que nada, absolutamente nada, coisinhas grandes ou pequenas, às vezes coisinhas miudinhas, estragam o nosso relacionamento. E isso nós não podemos deixar acontecer. Se o Senhor dela é Cristo, então Ele é a cabeça, não é? Então nós seguimos e obedecemos. Amém, irmãos? Então, deixar de lado estas coisas, estragar um relacionamento por falta de humildade, né? Ou por egocentrismo. Eu sou e ai de mim se não fosse eu, né? Não, somos todos em Cristo Jesus. Amém? Deixe o egocentrismo de lado, o egoísmo de lado. Seja sempre Deus o Senhor, não é? Seja sempre Cristo o nosso pastor. Vamos seguir as orientações dele. Vamos ser submissos à vontade do Senhor. Voltando lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46. E aqui diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Alegria e sinceridade ou singeleza de coração. Eu tive o privilégio de participar aqui dessa igreja de, acho que 2 ou 3 almoços e mais alguns jantares, muito gostoso, e mais um hoje, muito bacana, muito bom. E não tem nada melhor do que a igreja unida assim, juntos, não é? Então nós vemos aqui que era uma reunião, uma adoração formal e também informal. Era no templo e era nas casas. E eu participei aqui de um jantar, de almoço, também nós fizemos na chácara, e depois do almoço os meninos começaram a cantar, e foi uma coisa maravilhosa lá, e eles tudo muito afinado demais, uma bênção, até que Idvanil me chamou para cantar, e aí estraguei tudo, mas foi maravilhoso,
E ali, irmãos, cantamos e nos divertimos, e nós conversamos, e no culto da noite o Senhor abençoou, e a mensagem foi muito boa, e tinha visitantes, e ouviram a palavra de Deus, e ouviram com tanta atenção, que gente que estava ali não eram convertidos, e procurando os versículos na Bíblia, e querendo entender, depois do culto vieram falar com a gente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tinha liberdade ali para trabalhar, porque foi com alegria e sinceridade de coração. É isso que a igreja faz, não é? Equilíbrio, meus amados irmãos. Equilíbrio em todas as coisas. Onde há o Espírito do Senhor, o trabalho onde Deus está, não pode ser feito com leviandade como a gente vê em alguns lugares, né? Aqui é tão gostoso você chegar e poder ouvir os hinos como são cantados, desde a introdução, aquilo que é lido, tudo de acordo com a vontade de Deus. Muitas igrejas têm que voltar para a Bíblia, sabe? Voltar a ser igreja mesmo do Senhor. Voltar a ser simplesmente igreja de Cristo. E nós que somos igreja de Cristo não podemos sair disso. E para isso temos que unanimemente estudar e juntos aprender e juntos praticar aquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Esse é o segredo. Amém? Esse é o segredo. Muito bem. Tem que ser de maneira respeitosa. Essa é a igreja que Deus se agrada. Nós estamos aqui juntos. Quantas igrejas tem? Mais ou menos, irmão Daniel? 7 igrejas. Não fomos chamados para viver isolados, separados do mundo, mas unidos em Cristo. Amém? Isolados não, separados do mundo, mas unidos em Cristo Jesus. Esta reunião é maravilhosa e tenho certeza que Deus se agrada do que está sendo feito aqui. Façam outras vezes e que nós possamos também participar com a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Estava conversando com o irmão David, e tem outras igrejas que o tempo passou, irmãos, e o que aconteceu? Por causa de algumas divergências, ficou um para lá, outro para cá, e separou, nós estamos isolados um do outro. O Senhor não quer isso. Ele nos chamou para ser igreja. Amém? Unidos em Cristo Jesus, falando o mesmo idioma, pregando o Evangelho do Senhor, a doutrina dos apóstolos, que é aquela que Jesus Cristo deixou, é isso que Deus deixou. E o Senhor falou assim: não dilui. A mensagem que eu deixo é entregue a vocês de uma vez por todas, está escrito lá em Pedro. Não mexam, não diluam, não altere, não faça nada, preserve e ensina a outros. Que Deus abençoe. Amém? Último versículo, vamos ler aqui em Atos capítulo 2. A gente leu o versículo 46, que eles perseveravam unânimes. É interessante, uma coisa me chama a atenção, como é que pode ser unânimes? Havia gente de vários lugares aqui, unânimes. Como é que pode? Não é? Tem um preto, um branco, um baiano, um americano, um japonês com meio americano, alguns do interior, descendentes de português e italiano, uns falam com a mão, gesticula, grita, fala alto. Como é que pode ser unânimes? Cada um fala de um jeito, o baiano puxa a faca, o outro xinga, o outro briga, mas como é que... Unânimes, sabe, porque o denominador comum é Cristo. Isso nos torna unânime. Se a tua palavra, se o teu projeto é bom, irmão, se aquilo que você pensou em prol do trabalho de Deus, para a obra do Senhor é boa, é melhor do que o meu projeto, é bom, é para o engrandecimento da obra do Senhor, eu vou ficar com a tua. Isso nos torna unânime em tudo que fizermos. E a Bíblia diz o seguinte: cada um considere o seu irmão como superior a si mesmo. E eu vou considerar você como superior a mim, não é isso? E você a mim, e nós vamos subindo, nós vamos ficar sempre no mesmo lugar. Que Deus abençoe, né? Então, versículo 47 diz assim:
Tem mais uma coisa aqui que eu queria falar. Ainda no versículo 46, que diz aqui o seguinte: e todos os dias no templo partindo o pão em casa, né? Significa que eles tinham casa, alguns tinham casa, né? Tem alguns pastores que dizem que a gente não precisa ter casa não, vamos deixar tudo aqui, ninguém precisa de casa não, vamos pagar aluguel para a vida inteira. Não, tem que ter casa sim. E se Deus te dá a saúde, compre uma boa casa. Quem não tem casa, cria casa, então arruma uma casa, tá bom? Se você puder, compre uma casa sim, para você e sua família. E eles tinham casa, e é tão gostoso isso, porque a maioria dos trabalhos das nossas igrejas começou em uma casa. Não é isso? Começou na casa de alguém. E o princípio do trabalho no lar não é culto para o crente, é o culto para trazer visitantes para ouvir a palavra de Deus. Então você prepara o dia, convida os amigos, e se você convidar 10 e um for, amém, por esse um que foi lá ouvir o Evangelho. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Versículo 47, que diz assim: e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se salvando. É maravilhoso, meus amados irmãos. Como é que isso acontecia? Caindo nas graças do povo. Irmãos, o exemplo que eles davam como igreja, como cidadão, como crentes, como nova criatura que eram recém-convertidos, fez toda aquela região, todas as pessoas em volta observar e dizer o seguinte: o que aconteceu com eles? O que aconteceu com aquele rapaz que até um dia atrás ele estava aí bebendo, fumando, xingando, fazendo coisas horríveis, agora ele está diferente. O que acontece com aquele povo ali, que eles tinham necessidades materiais e agora ninguém tem? Porque dividiram um pouquinho para cada um. Eles queriam saber o que acontecia. E isso faziam com que eles fossem até lá e observassem. E lá, e indo, ouviam a palavra de Deus. Eram evangelizados e ali se convertiam. Então, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Você quer ser um servo de Deus? Então obedeça ao Senhor. E o que a gente mostra é exemplo, 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 exemplo e exemplo. Isso fala mais alto do que qualquer outra coisa. E quando você se dedica a ter uma vida de nova criatura em Cristo Jesus, você não vai se esforçar para isso, porque vai ser um processo natural. Você vai buscando a palavra e você vai galgando na vida a santificação e você vai melhorando, porque aí o Espírito do Senhor vai te guiando e você vai tirando da sua vida aquelas coisas que atrapalham você ser um bom servo de Deus. E as pessoas que te cercam vão olhar e falar: realmente este é uma pessoa diferente. Quem é você? Eu sou crente em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Amém? Então, eles indo lá, viam o que estava acontecendo, se achegavam para ver. Grandes coisas fez o Senhor a esses aí, eles são diferentes. Não é? Então, irmãos, esse versículo, esse trecho da Bíblia nos dá a receita perfeita para o crescimento da igreja, com problemas. Não pense que a igreja não terá problemas, ela sempre terá. E o problema do problema é que quando acaba um problema, vem outro problema. Se a igreja não tem problema, alguma coisa está errada. O diabo não está perseguindo ninguém, tem coisa errada. A igreja sempre terá problemas, porém, fazendo como está aqui, a igreja se fortalece pela palavra, ela ganha experiência pela palavra,
ela se submete à orientação do Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo e ela ganha experiência para lidar com cada situação que surge. E ao invés de aquela coisa estrondosa para resolver algumas coisinhas que nem precisava, a igreja com experiência, com a ajuda do Espírito Santo, ela consegue resolver sem causar estrondos, com sabedoria. E é o que eles estavam aprendendo aqui, e é o que nós devemos fazer também. Amém, irmãos? Eu sei que nós não somos um grupo grandão, não. O povo de Deus sempre vai ser um número pequeno. Em relação a todas as outras coisas, a igreja verdadeira de Cristo não será um número gigante, não. Não é mesmo? Muito bem. Mas o Senhor falou que nós somos um pequenino rebanho. E o Senhor se agrade de nós assim. E nós teremos dificuldades até, enquanto somos aqui seres humanos, nós teremos dificuldades. Sempre teremos. Até a gente morreu, até Cristo voltar. A diferença é que queremos ouvir do Senhor quando Ele voltar e dizer assim, como o irmão Morel leu aqui na igreja de Filadélfia, eu sei que vocês não têm muita força não. Vocês são pequenos, mas vocês guardaram a minha palavra. Amém, irmãos? Vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês também. Que Deus abençoe. Fiquem firmes no Senhor, irmãos de Bauru e das outras igrejas todas. Orem por nós, que nós também estamos orando por vocês. Irmão?